Toma, marido. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro desse curso Teologia da Generosidade. Hoje vamos começar uma nova sessão dos textos sobre dízimo. A Irene está aqui comigo, algumas pessoas, nesse nosso modelo presencial, né? Presencial e também online. Então vocês podem fazer suas participações e o pessoal aqui presente também pode interagir e tal, de modo que a gente tire o maior proveito possível desse texto. Fazendo uma breve recapitulação, no nosso primeiro encontro eu apresentei o tema, o que nós vamos fazer, o que nós vamos estudar, e também apresentei, já assim de antemão, né, um quadro, uma tabela, né, em que eu situei todos os textos, todas as referências que a Bíblia tem sobre dízimo e dizimar, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E separei esses textos em blocos, né? Então, o primeiro bloco eu abordei no nosso encontro passado, que são as práticas individuais do dízimo. E hoje nós vamos começar uma sessão muito importante, que é a sessão da legislação do dízimo. É a sessão mais importante sobre o assunto, mas por incrível que pareça, é a menos conhecida. Mas essa é, pessoal, a sessão fundamental para a gente entender o tema, né? Todos os outros textos que a gente pincelar sobre dízimo está em face deste corpo legislativo, né? Então são três conjuntos de texto, né? Eu coloco aqui no livro de Levítico. Então, se alguém tiver acesso lá na primeira lição e tal, né, aquela tabela que eu fiz, mas eu vou apresentar agora, então, os textos. Levíticos, Números e Deuteronômio, né? Tem uma seção no capítulo 27 de Levítico, lá na última perícope do livro, dos versículos 30 ao 33, cita 3 vezes a palavra dízimo. Depois, em Números, no capítulo 18, também vai citar a palavra dízimo, 6 ocorrências. Depois, no livro de Deuteronômio, né, capítulos aqui espalhados pelo livro, e eu vou explicar depois por quê. O livro de Deuteronômio, no capítulo 12, no capítulo 14 e no capítulo 26, tem 10 ocorrências. Então, somando tudo, a gente chega a 19 vezes a palavra dízimo ou dizimar, né, na legislação. Por que eu estou chamando esses textos de legislação? Porque eles estão no Pentateuco, né? E todos eles apresentam o estilo literário de lei, de regras, né? Bom, uma advertência que eu coloquei aqui no nosso esboço para quem estiver nos acompanhando ou para quem tiver um conhecimento mais aprofundado do Pentateuco é o seguinte: eu vou fazer uma abordagem dos textos como eles estão no cânon, né? Porque hoje existe também uma outra abordagem, que é a abordagem chamada documental, né? Que considera esses livros, Levítico, Números, Deuteronômio, Gênesis também, o Pentateuco de um modo geral, incluindo até Josué, como sendo, na verdade, a compilação de diversos documentos de diferentes épocas da história de Israel, né? Se a gente fizer essa abordagem, a gente vai chegar a outras conclusões, a gente vai dar outras motivações a esses textos, tá? Então isso é chamado hipótese documentária, né? Tem a ver com a abordagem histórico-crítica. Então, para quem tem, digamos, noção desse tipo de abordagem, eu estou optando, né, estou mostrando o caminho que eu vou fazer, que é um caminho canônico. O que eu quero dizer com caminho canônico? O livro como está no cânon. Isso respeita a intenção do autor, quem quer que tenha sido, né, porque daí existe dúvida se foi Moisés que escreveu ou não. Então, respeita a intenção do autor, o autor do texto, e como o texto é apresentado para nós, né? E respeita também o meu acesso direto ao texto, porque todo autor
né, que ler esses textos com simplicidade, direto, né, eu e o texto, vai chegar à conclusão que eu vou apresentar. Então, por esses motivos é que eu vou apresentar esta abordagem. Deu para entender? Se eu fizesse o outro caminho, que é possível, não estou dizendo que é errado, etc. É outro caminho. O problema é que as deduções a partir do texto ficariam mais complicadas, né? Eu dependeria de pressupostos. Por exemplo, vamos supor que o livro de Levítico foi escrito no tempo de Esdras e Neemias. Aí eu teria que suspeitar quais teriam sido as intenções de Esdras e Neemias para fazer esse texto, né? E aí eu teria, digamos, um campo de conclusões muito aberto, né? Como o texto que nós temos é este, e ele está apresentado desta forma, então é esta abordagem que eu vou usar. É a mais simples, né? E, a meu ver, é a que nos permite uma leitura bastante adequada, né? Não haverá nenhum prejuízo, muito pelo contrário. Haverá segurança, digamos assim, né? Porque esse é o texto que temos e quem organizou o texto dessa forma tinha essa intenção, né? Então é perfeitamente razoável que eu faça uma leitura do texto conforme a intenção de quem escreveu. Quem escreveu queria produzir em nós esse tipo de compreensão. Então nós vamos com o autor, né? Nós vamos seguir. Por causa disso, eu também vou levar em conta, então, a cronologia desses textos. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Se esses textos refletem a época de Moisés e refletem um período anterior à entrada na Terra, então nós estamos falando de livros que foram, de textos, né, que foram produzidos no período da peregrinação. Então esse é um detalhe importante aqui para nós, né? Se a gente pegar em Êxodo, por exemplo, que o povo está no Egito, está saindo do Egito para o deserto, vão ficar 40 anos no deserto, para depois de alguns anos de guerra entrarem na terra de Canaã e depois então se tornarem agricultores, uma sociedade organizada. Nós estamos falando de Levítico, Números e Deuteronômio como textos da peregrinação, certo? O livro de Números trata do Êxodo, não do livro, da peregrinação no deserto. Por que isso é importante? Porque nós vamos falar de textos que estão sendo estabelecidos como lei para o futuro, né? Porque o povo no deserto não dá dízimo. Vai dar dízimo do quê? De areia? De maná? Né? O povo do deserto não dá dízimo. Então, se a gente seguir essa linha de raciocínio, nós vamos ser obrigados a concluir o seguinte: Moisés está estabelecendo leis para um povo peregrino, um povo nômade, né? Que vive de mudar acampamento, procurar água, procurar o alimento para a sua subsistência. E ele vai falar de uma legislação para o futuro. Então, tudo que nós tratarmos a partir de agora pressupõe um povo estabelecido na sua terra, que planta, colhe, produz, cria, multiplica, né? Que tem levitas espalhados pelas cidades ao longo do território, né? E não o povo do deserto. Então, isso é um detalhe interessante, né? Talvez agora não faça muito sentido, mas quando a gente começar a explicar a lei, vai ser um detalhe interessante, né? A gente vai se colocar na mão de Moisés, no tempo de Moisés, e pensando, cara, do que você está falando? Você está falando de campo, de tributar cereais, né? Faz anos que a gente não vê cereais, não come cereais, né? Então você tem a memória do Egito, né? Você está falando para um povo que tem a memória do Egito, a memória do Nilo, dos celeiros, dos grãos, do gado, né? E que tem à frente deles uma promessa de uma terra que produz. Mas nesse momento em que a lei está sendo estabelecida, eles têm areia. Areia, maná e água, né? Isso por causa da bondade de Deus, né? Um outro detalhe interessante que nós temos que colocar aqui antes ainda de entrar na lei é um certo transcurso de tempo entre Levítico, Números e Deuteronômio.
Porque Levítico, de acordo aqui, ó, se vocês lerem aqui Números capítulo 1, versículo 1, fala assim: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel, tá? Então, como Levítico não conta a história, a gente pode aceitar que Levítico é desse tempo aqui, o tempo em que eles estão no Sinai, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito. Lá no início do capítulo de Deuteronômio, deixa eu ver aqui, capítulo 1, versículo 5, por aí, deixa eu ver. Bem no comecinho ele fala da data. No primeiro ano, no ano, ó, versículo 3. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia, num 10º mês. Um 10º mês, então final do ano 40, né? Nós temos um transcurso de tempo de Levítico a Deuteronômio de cerca de 30 e cacetada de anos, certo? 30 e tantos anos. Esse fator tempo vai ter que ser levado em conta na medida em que nós analisarmos os 3 conjuntos de leis. Por quê? Porque nós vamos ver que tem uma certa disparidade, né? O estudo das regras que nós vamos estudar agora vai nos trazer dúvidas. Tipo, peraí, em Levítico ele fala uma coisa, em Números ele fala outra coisa, né? Ou então, em Números ele fala uma coisa, em Deuteronômio ele fala outra. Então nós vamos ter que lembrar que tem uma passagem de 30 e tantos anos, né? Uma vida adulta inteira, né? Aqueles que eram garotinhos lá em Levítico agora são os homens, né? Os líderes das tribos, os guerreiros, os homens produtores. E essa legislação parece que sofre uma evolução, né? O livro de Deuteronômio repete as leis de Êxodo, Levítico e eventualmente Números. Repete as leis, né? E aí a gente vai fazer a pergunta: será que são as mesmas leis ou será que elas sofreram uma evolução, uma adaptação, né? Porque senão vocês vão ver que nós vamos ter alguns problemas. Deu para entender até aqui o que eu fiz? Né? Eu situei a abordagem que eu vou fazer, eu falei do tempo em que eles estão, que é um tempo de peregrinação, e nós vamos tratar de regras que pressupõem um povo agrário, né? E também uma passagem do tempo. Se eu fizesse a outra abordagem, que eu falei para vocês, a abordagem documental, eu chegaria a outras conclusões, né? Tipo, Levítico foi escrito numa época, Deuteronômio na época dos reis e tal, não sei o quê. Percebe? Dependendo do modo como eu entro no texto, eu chego a outras conclusões. Essa minha? Canônica. É o que está no cânon. Ou também leitor texto, né? Se qualquer um de nós ler o texto, vai entender aquilo que o autor pretendeu. Para chegar a outra conclusão, eu vou precisar de outros textos, né? Que são hipotéticos, né? E hipótese é hipótese, né? Não se chega Mas eu só muito... fiquei curioso Sim. essa questão de por que pegar Levítico e dizer que ele é um livro da época da volta da... A hipótese documentária, ela foi elaborada... É pelo seguinte... lá nos séculos 18, 19, por aí, no auge do racionalismo, né, das ciências e tal, as aparentes contradições do Pentateuco, né, porque tem algumas contradições, tem coisas difíceis de explicar, elas receberam outras explicações fora da tradição. Elas não levam em conta a fé, a religiosidade, o texto sagrado, nada disso. A Bíblia foi analisada como qualquer texto antigo, né? Para explicar essas contradições, por exemplo, que eu já estou entregando, né, para vocês, que nós vamos chegar nelas, eles formularam outras hipóteses, né? E aí o texto sai do eixo. A partir de contradições... De contradições internas. O livro tem, por exemplo, 2 relatos da criação. Como é que se explica 2 relatos da criação? Como é que se explicam nomes diferentes para Deus? Como é que se explicam referências que estão no Gênesis, mas que se referem a uma história posterior,
né? Ok. Então, certas ocorrências assim, que até então eram mantidas, né, isso tem outra explicação e tal. Nessa época do auge do racionalismo, né, os alemães, a teologia alemã, desmontou o texto, né, em 1000 pedaços e formulou outras hipóteses. Mas houve reações, porque nenhuma hipótese científica sobrevive por muito tempo, né? E esta que eu estou adotando é também uma teoria aceita. Eu posso ler o texto segundo a intenção do autor e eu posso ler o texto como ele está organizado no cânon. Aí eu me esquivo destas tantas formulações, explicações, né? Tudo bem? Então, até aí? Sim. Temos 3 textos que são da época do exílio, nós vamos ter que levar isso em conta, esse é o detalhe, e que não são contemporâneos, ou seja, o Moisés que escreveu, o Moisés que produziu o texto de Levítico está situado no 2º ano do exílio, né? E o Moisés, na boca de quem é colocado o texto de Deuteronômio, está no finalzinho da vida, tanto que termina o livro ele morre, né? Ele entrega o comando para Josué e morre. Então vamos aos textos, vamos dar só uma olhada neles. O que foi? Algum problema A sua de... imagem está bem estreita? restrita. Deixa eu reduzir Daí quando aqui um você pouquinho. vira para lá, Tá, você ok, some. tá. O primeiro texto está em Levítico, capítulo 27, versículos 30 a 33. É o que nós vamos estudar hoje. Aqui, basicamente, deixa eu só fazer uma notinha sobre cada texto, né? Pode dar essa referência de novo? Levítico 27, 30 a 33. É o último texto do livro de Levítico. Parece até assim uma notinha de rodapé. Tá. Parece que não tem muito a ver com Levítico. É uma notinha de rodapé ou um apêndice, né, ao texto. Mas ele vai dizer o seguinte: também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, são do Senhor. Depois pula para o versículo 32, só para a gente ver e ir direto ao ponto. Ele fala: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, tal, são do Senhor, né? Então aqui o livro de Levítico vai dizer sobre o que se recolhe o dízimo. Nós falamos na aula passada sobre base de cálculo, né? Então aqui está a base de cálculo. Sobre o grão, sobre o que a terra produz normalmente e sobre os animais. Vamos pular lá para Números 18, só para a gente mapear os textos da lei, se alguém quiser depois, né, futucar esses textos aí, né, dar uma revirada neles. Eles estão naquela tabela colorida que eu apresentei lá no primeiro encontro. Números 18, versículo 21 e aí para frente, vai dizer o seguinte: aos filhos de Levi dei todos os dízimos de Israel por herança. Então, esse texto vai tratar de a quem se dá o dízimo, né? A quem se dará o dízimo. Claro, o texto é longo, depois a gente investiga melhor. Agora nós vamos para Deuteronômio capítulo 12, que é o último texto e que provavelmente é o texto mais tardio, ou seja, o último texto, né? E no capítulo 12, deixa eu ver aqui, versículo, uma porção do capítulo 12, depois capítulo 14, depois capítulo 26. As pessoas acham as perícopes lá. Mas no capítulo 12, ele vai falar sobre onde se deve dar o dízimo. E aqui tem uma extensão de sentido quando ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui pelo menos um exemplo, versículo 17. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem as tuas ovelhas e tal. Parará. Tá, vamos ver aqui para frente onde eu acho o 14. Vamos ver o 14, 22. 22, 23, 24, 28. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos. Aqui ele fala da periodicidade, né?
E depois no capítulo 26, então assim, vocês percebem que ele vai dando uma regulamentação, parece as nossas leis que depois precisam de regulamentação, né? De legislação infra, né? Quando acabares, olha aqui no capítulo 26, versículo 12, fala assim: quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Perceberam então que tem uma evolução, tem uma regulamentação e tem um detalhamento do texto. No capítulo 26. Não, na medida em que nós caminhamos de Levítico para Deuteronômio, porque veja, Levítico e Números, a gente poderia dizer assim, está lá no Sinai, desertão, né? Longe do Egito, longe de Canaã. O livro de Deuteronômio, segundo consta no texto, porque é o texto que eu estou seguindo, né? Segundo consta no texto, fala que Moisés levou o povo até o portão de entrada de Canaã, e ali ele faz então a despedida. Ele faz uma longa recapitulação de tudo o que aconteceu, das leis, dá diversas instruções, acrescenta muitas instruções, mas o povo está praticamente vendo a terra. É ali, ó, tá vendo ali o rio? Depois do rio está a nossa terra. Né? E então parece que ele vai regulamentando melhor, estendendo, evoluindo e dando, digamos, maior praticidade à lei. Né? Então tem um decurso de tempo e geográfico, né? Porque o povo estava no deserto, agora já está nas campinas de Moabe. Né? E lá era o segundo ano, o Egito ainda está bem fresco na memória, eles ainda têm o Egito como referência, e agora não, agora eles já estão ali na porta de entrada. Com isso, então, eu mostrei os 3 textos e mostrei, digamos, o tema principal, né, de cada um dos textos. Né? Levítico vai falar sobre o que se deve dar. E talvez Levítico dê uma ideia de anualidade. Né? Porque como é sobre colheita se colhe todo ano, né? Então pressupõe que a cada colheita o povo tributava ao sacerdote. O livro de Números vai dizer especificamente a quem, o que não é dito em Levítico. Em Levítico não se diz. Diz que você tem que separar parte da sua produção, no caso 1/10, e dos seus animais, e do produto natural, do produto da natureza, né? E separar, mas não diz para quem. Levítico vai dizer para quem. E Deuteronômio, digamos, vai esmiuçar, né? Vai regulamentar essa entrega e coloca um elemento novo, que é o dízimo trienal. Pois é. Né? Trienal. Então nós vamos ter que ver como que isso vai funcionar. Isso é bem conflitante. Né? Muito. Conflitante ou talvez tem talvez um pouco de contradição, mas tem também ampliação, né? Porque você percebeu que o destinatário, que em Números é a casa sacerdotal e a tribo de Levi, né? Agora inclui um grupo bem conhecido no Antigo Testamento, que é chamado a tríade, né? Como é que chama? A trindade social, né? Que é o órfão, a viúva e o estrangeiro. Né? Que é o pobre típico do Antigo Testamento. Imaginar de 3 em 3 anos, eu acho bem conflitante com a ideia de uma colheita, uma produção. Sim. Ela deixa eu aproveitar esse teu comentário. O Edson está falando sobre por que de 3 em 3 anos versus a colheita que é anual e a produção que se conta anualmente, né? Eu vou aproveitar esse teu comentário para dizer o seguinte: nós estamos delimitando o nosso estudo nessa, digamos, tributação, né? Essa separação da produção, uma parte, portanto, dízimo. Mas eu até coloquei aqui na lição que o dízimo é um elemento de uma rede de proteção social que está na lei de Moisés, né?
e que para abordá-la nós teríamos que ampliar muito o objetivo do estudo, teríamos que fazer outra abordagem. Eu mencionaria aqui como, digamos assim, dispositivos da lei de Moisés ao lado do dízimo, e isso vai ficar claro na medida que nós estudarmos, o Instituto do Resgate. O que é o resgate? A gente vê um caso prático na história de Ruth, né? A Noemi, seu marido, seus 2 filhos. Ela fica viúva. Seus 2 filhos morrem. Restam 3 mulheres viúvas. Quando ela e Ruth voltam para a terra natal, o que eles procuram? O resgatador. O resgatador era um mecanismo dentro da própria família de amparar o parente empobrecido e trazê-lo de volta. Ele poderia ter perdido os bens e seriam resgatados, ele poderia ter perdido a descendência e isso seria resgatado pelo levirato, né? O cunhado tinha que suscitar descendente por irmão, né? E ele poderia resgatar também da escravidão. Porque vamos supor que o marido da Noemi, ao invés de ter fugido, né? Depois nós vamos ver isso, por que ele fugiu e não usou os mecanismos de proteção social da lei de Moisés, né? Porque a lei de Moisés falava sobre pobreza, né? Por que ele foge? Então ali já tem um furo, né? Mas vamos supor que ele fugiu porque estava endividado e ele, ao invés de fugir, tivesse usado a lei de Moisés. Ele ia chegar para o patrão dele e ia falar assim, cara, eu vou trabalhar para você para pagar a dívida, né? Então eu, minha esposa, meus filhos e tal, todo mundo da minha casa vai trabalhar para você. Ele ia cair num regime de escravidão. Ele ia trabalhar sem salário, né? E tudo que era dele ia ser perdido para esse credor. Até o ano 7º. O ano 7º, o ano sabático, funcionava também como um mecanismo de proteção. Então tem meios na lei de Moisés de tirar qualquer um da pobreza ou não apenas da pobreza, mas da perda dos meios de produção. Então, ano sabático, o resgatador e o jubileu, o que mais? Basicamente isso, né? Para não ir muito longe, tem mais coisas, né? O ano sabático, que é o ano 7, o sábado, o direito do estrangeiro de buscar os restos dos campos em toda a colheita, e o ano do jubileu, que era o ano 50º, quando todas as propriedades voltavam aos seus antigos donos, ou seja, ninguém era dono de nada, né? Tudo voltava ao seu antigo proprietário, né? Todos esses mecanismos funcionavam como um aparato de proteção e o dízimo junto. Então, talvez por isso, por estar ao lado de outros mecanismos, é que haja um dízimo trienal, né? Tem o anual e tem o trienal, né? A gente poderia perguntar aqui o seguinte, houve uma mudança na lei, houve uma regulamentação da lei, ou como isso foi pensado? Você pode repetir esses meios de proteção? Poderíamos pensar no resgate, o remidor ou resgatador, né? Lembra que Jesus é o nosso remidor, resgatador. Todas as vezes que o Novo Testamento falar de redenção, remissão, está fazendo, né? O ano sabático, Sim. né? O ano do jubileu, Levirato. né? O levirato, o próprio sábado, né? E outras leis como aquelas, por exemplo, que a gente vê também no livro de Ruth, que eu vou estudar mais para frente com vocês, que é a Ruth ali como um exemplo de estrangeira e pobre e órfã. Então ela encarna, né? Ela encarna a pobreza do Antigo Testamento. Ela é viúva, é pobre e é estrangeira, né? E você vê como Boaz a trata, né? Tipo, deixa aí, não rapa tudo o campo, não, deixa aí os cantos e tal, para que ela colha aqui, né? E a guarda do sábado teria a ver com proteção O ao sábado trabalhador? também, sim, o sábado também, né? Como proteção da dignidade humana e tal. Então a gente pode fazer essa leitura, digamos, mais social,
né, da lei de Moisés, e não religiosa. Porque na época de Jesus, tudo isso já se transformou em instituto religioso. Né? Vão te chamar de comunista. A crítica que Jesus faz ao dízimo dos fariseus é porque aquele instituto que foi estabelecido pela lei para estas finalidades está completamente distorcido. Bom, deixa eu parar por aqui, porque meu objetivo não é avaliar, né? É só a lei de Moisés. Isso é bem interessante. Tá? Então, o que eu fiz até agora? Eu situei os 3 textos e aproveitei o teu comentário para colocar o dízimo dentro de todo um escopo, né, que a lei visava colocar. Faz Bom, sentido. Isso. O dízimo no Com isso agora... o dízimo também. o principal. Não, Com isso agora, a gente, né, vai entrar no texto de Levítico. E a questão aqui desse texto de Deuteronômio é alimento, né? A questão aqui é alimento. Alimento. É saciar uma necessidade básica Exato. do sacerdote, que era o levita, Exato. e dos... É legal pensar nisso pelo seguinte. A gente pensa, às vezes, no sacerdote como sacerdote... A gente pensa no sacerdote... Diga. Não, assim, né, a questão do alimento mesmo, o Sim, básico para ele. sim. Porque depois sacerdote se tornou... Exato, Mas não é... Não, isso. Não, isso que eu ia falar. O sacerdote da época de Jesus é um pequeno rei. Antes disso ainda, o sacerdote da época da monarquia, vocês vão ver que quando Davi entrar com a monarquia para valer e Salomão com o templo, tudo isso aqui vai virar fumaça. Pois é. Porque aí tem uma transição 180 graus. Vira imposto mesmo. Exatamente. Nós vamos ver que o dízimo... E, olha só, eu fiz essa pesquisa ontem. Do dízimo eu já tinha feito. Mas ontem eu verifiquei o seguinte. O sábado, ano sabático e jubileu e Páscoa nunca são mencionados nos livros que vão de Samuel até o final do Antigo Testamento. Eles não estavam cumprindo? Ponto. Esse é o ponto. Né? Então nós vamos ter um período anterior à monarquia em que essas coisas funcionam assim, mais ou menos. A Bíblia tem uma crítica sobre isso, ela fala assim, cada um fazia como bem entendia. Não tinha rei, cada um fazia como bem entendia. Na época dos reis, há uma transição profunda na organização da sociedade, nos dispositivos da lei, profunda. Porque agora você tem um templo, você não tem uma tenda do sacerdote pobre. Você tem um mega ultra power templo, né? E o rei e o sacerdote agora são aliados e atuam juntos. E quem banca o sacerdote? O dízimo do povo? Não, o imposto que o povo paga. Então, em Samuel, o dízimo vai virar imposto. E todo esse mecanismo da lei de Moisés vai para a monarquia. E a monarquia sustenta o templo. Logo, o templo não cumpre mais sua finalidade social. Né? Porque esse texto aqui, assim, ele é tão... saciar a fome. Exato. O básico. Exato. Do órfão, do estrangeiro, da viúva e do levita. E o levita aí, né, o levita entra aí agora como o pobre oficial. Né? Porque os outros, né, já que nós estamos falando de mecanismos de proteção social, os outros são aqueles que eventualmente caem em pobreza. Sim. O levita é aquele a quem Deus escolheu para ser pobre. Então ele é o pobre oficial. Ele é o pobre oficial. Por isso ele vai funcionar como uma espécie de termômetro. Como você está tratando o levita? Porque como você tratar o pobre de Deus, é como você vai tratar os pobres eventuais. Né? Bom, com esse panorama... Mera coincidência. O nosso propósito aqui é analisar os textos. Né? Eu estou sendo extremamente protestante, não estou, irmãos? Só a escritura. Né? A única coisa que eu estou fazendo... Nós que estamos concluindo coisas, né? Não, vocês estão fazendo a leitura das escrituras.
Né? É forçoso. Por isso que eu estou falando, é o texto mais importante da matéria e é o menos conhecido, porque ele é complicado. Né? Ele é complicado. Bom, com esse panorama, então, agora eu convido a todos para analisarmos o texto de Levítico. Né? Então vamos seguir o cânon, né? O Levítico é o primeiro texto, né? O Levítico, deixa eu só fazer aqui uma pequena... O Levítico, eu costumo chamar o Levítico de Manual do Pastor, ou quer dizer, o Manual do Sacerdote. Ele é um livro, ele não é um livro para o povo, ele é um livro para o seminarista, digamos, né? O cara que vai aprender a liturgia, vai aprender a fazer o calendário das festas, é o cara que vai saber como tratar cada caso, é pecado da congregação, é pecado do príncipe, é oferta voluntária e tal. Então, desde o começo, ele trata, resumindo assim em 2 palavras, ele trata de sacrifícios e festas. Festas bem entendidas como festas religiosas, Páscoa, Tabernáculo, pães asmos, né, cabanas, né, essas festas que a gente conhece lá do calendário da Bíblia, que também todas somem na história posterior. Então, resumindo o livro de Levítico, ele trata de sacrifícios e as festas, tá? Esse é o papel deles. Se o culto a Deus está funcionando bem e a lei está funcionando bem, essas festas serão observadas e os sacrifícios serão realizados, né? Caso contrário, não. Curiosamente, o capítulo 27, que é onde está o nosso contexto aqui, ele parece que foge um pouco do... Por isso que eu falei no início que parece que ele é assim um apêndice, um texto acrescentado. Porque ele trata de votos, né? Votos particulares, parará, como que o sacerdote deve tratar, voto de um campo e do resgate dele, tal. Não há resgate para certas coisas, e nesse contexto de votos, de assuntos particulares, é que começa o versículo 30. Então agora vamos fazer a leitura do texto. Também, está dando claramente sequência à sessão dos votos. Também todas as dízimas da terra, então preste atenção sobre o quê? É isso que esse texto trata. Ele não fala do pobre, do levita, do sacerdote, não fala de nada. Embora já tenha falado de Arão e dos seus filhos anteriormente, que são os caras do Levítico. Aliás, Levítico vem de levita, né? Também todas as dízimas da terra, tudo que a terra produz, ou seja, o grão do campo que você vai plantar, como daquilo que as árvores produzem. Eu entendo aqui fruto do trabalho e aquilo que você colhe da própria natureza para a tua subsistência. O fruto da árvore funcionava quase que como um segundo passo, né? Tipo assim, se as colheitas falham, o povo ataca a reserva, né? Ataca as árvores. Quando falta fruto da árvore, a fome está feia, né? Então é mais ou menos assim que funciona a sociedade agrária. São do Senhor, santas são ao Senhor. Então, 1/10 de tudo que você plantar, de tudo que a tua terra produzir, são do Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. Ou seja, se o cara não conseguir transportar os bens, ou se ele quiser vender os bens e dar em dinheiro, ele tem que acrescentar 1/5 de 10%. Ou seja, eu fiz aqui a conta, 12%. 20% de 10 perfazendo um total de 12%. Era para não fazer. 12%. 20% de 10%. 12%. Pressupõe que o dinheiro poderia causar prejuízo, né, a quem o recebesse, embora não esteja identificado aqui a quem.
né? Então vocês percebem, aí voltando, Edson, naquilo que você comentou, o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, o dízimo do Antigo Testamento era em grãos porque o povo não tinha dinheiro. Não, tinha dinheiro. Tinha uma moeda, um tipo Tinha de um moeda, tipo de troca. dinheiro, de Exato. troca. Fosse lá o que fosse, mas eles já conheciam o dinheiro. Então, se alguém quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Então, aqui encerrou a parte do campo, a parte da terra, né? A parte agrária. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Aqui tem uma certa dúvida. E é do pastor de ovelha. Então, boa. Aqui tem uma certa dúvida se está incluído, porque ele fala dízimos do gado e do rebanho, né? Então, todo animal que você cuida, todo animal que você tem, que te produz. O que produz? Carne, leite, couro, comércio, né? Todo animal que você tem, todo o seu rebanho, tudo que passar debaixo da vara do pastor. Eu fiz a pergunta, o que seria passar debaixo da vara do pastor? É um tipo de contabilidade, né? Ao recolher o rebanho, ele contava o décimo. Então, passou 1, 2, 3, tal, 9, marca o décimo. Passou tal, marca o décimo. Esses animais marcados, né? Tinha lá um tipo de marca e tal, era do Senhor. Não importa como era o Não, animal. boa. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Assim, então, aqui não importa. É boa essa observação, pelo seguinte: para sacrifício tinha uma qualificação. Tem que ser puro, sem mancha, saudável, de um ano, etc, né? Não podia ser castrado e tal. Aqui não, é o décimo. Né? E se fosse muito bom e gordo, também não podia trocar. Exatamente, não importa. Exatamente, é para impedir o coração humano de fazer barganha, né? Não vai separar. Porque ninguém ia saber, né? E simples. Só entre a pessoa e Deus, né? Parece que era tipo uma mangueira, né? O portão passando, tá. Oi? Isso. E a gente lê e não entende isso, né? Passar debaixo da vara do pastor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Olha que interessante. Animais não podiam ser resgatados. Ou seja, da produção do campo você podia resgatar. Dos rebanhos, não. Podia ser aquele que fosse. Né? Se de algum modo o trocar, vai ter que dar os dois. Daí não compensa também. Então você já percebe aqui um certo, digamos, dispositivo de como é que fala da lei da a ganância humana. A lei tem uma palavra para isso, de compelir, né, de impor. Fala né? aí, Celso. Os advogados. A lei tem um caráter impositivo, né? Mas parece que tem uma palavra mais técnica para isso, né? Um e outro serão santos. Santo significa separado, antes de significar qualquer coisa religiosa, significa separado para Yahvé. Não serão resgatados. E aí o versículo 34 basicamente faz a conclusão de todos os mandamentos. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção na geografia, que é deserto, Sinai, né? E na data, que é segundo ano e tal. Deuteronômio vai ser em outro palco, né? E outro calendário, outro tempo muito São 624? diferente. Acho que são 624. Mas né? aí já são as regras rabínicas, né? Parece que os rabinos chegaram a essa conclusão lá de 600 e não sei quanto, né? Mas que estariam aqui no Levítico. Não tenho certeza, porque eles têm a Torá oral. Não tenho certeza, para te falar bem a verdade, não tenho certeza se eles fizeram uma contagem rigorosa do Pentateuco escrito,
né? Ou se é já uma evolução e tal, não sei te dizer com certeza. Mas eles chegaram sim, né? Aos 613, se não me engano, mandamentos de sim e não, né? Na época de Jesus. Só que Jesus os acusa de guardar mais a tradição dos anciãos do que a lei, né? Então algumas pessoas dizem assim, Jesus acabou com a lei, né? Não vamos mais dar dízimo porque Jesus acabou com a lei. Não. Ele deu pleno cumprimento à lei. Ele resgatou não a letra da lei, ele resgatou o espírito da lei. o amor da lei. Porque Levítico fala sobre amar o teu próximo. Né? Deuteronômio vai falar, amarás o Senhor teu Deus, e Levítico vai falar, amarás ao teu próximo. E Jesus vai falar, essa é a lei. Né? Quem diz isso não compreende exatamente o espírito da lei. Exato. Dizer isso. Não, porque veja bem, quem adota hoje, né, o dízimo como lei, né, estabelece sua própria legislação, né, faz uma seleção arbitrária de textos e empincha lá, né, na igreja. Quem é contra vai dizer assim, não, acabou a lei, né? Acabou a lei é só até João Batista, a lei é só até não sei o quê. Bom, eu estou colocando aqui uma suspeita, né? O que exatamente que Jesus Cristo aboliu, né? E o que ele vai estabelecer, né? Será que o sistema de relacionamento, que é o nome do meu título, o título desse curso, né? Generosidade, né? A generosidade para com o que cai em empobrecimento foi abolido? Então eu estou tirando a discussão do seu leito estreito, né? Dos seus limites e colocando ele no seu devido lugar. Né? Acho que você já está indiretamente respondendo uma pergunta aqui da Maria Fátima, que ela disse assim, sendo parte da lei de Moisés, podemos considerar o dízimo? Daí ela já colocou em seguida, estou ouvindo já a resposta. E o Roberval falou assim, parabéns, professor Eliseu e Irene, por mais essa aula educativa. Deus abençoe. Legal, então, acho que está sendo bem legal para você estar analisando né, o aspecto da lei, que geralmente a gente só ouve o Malaquias 3:10 e não ouve essa análise né, da lei. Exato. E o espírito por trás dessa lei, né? Sem levar em conta, como eu disse, né, que eu estou, digamos, fazendo um recorte para rastrear o dízimo. Né? Mas com essa ressalva de que ele não é um elemento isolado, ele está dentro de um corpo legislativo que tem sua finalidade. Né? Então, essa discussão que eu coloquei agora do a lei, não é não sei o quê, ela merece ser recolocada, revista. Né? Porque não é apenas isso, rasgou a lei e jogou fora. Né? Deu pleno cumprimento à lei. Né? Inclusive aquele texto de Levítico é um texto pouquíssimo lido, mas fala assim, em havendo novo sacerdote, nova lei. Então Jesus estabelece uma nova lei, né? Que eu estou chamando aqui de generosidade, né? Como a palavra que melhor expressa esse sentido. Bom, o que nós podemos concluir aqui de Levítico? Veja, o povo está no deserto e com a memória do Nilo. O Egito é uma megapotência agrária. Né? O povo saiu de lá, eles sabem o que significa pertencer a um império agrário, né? O faraó, os tributos, quanto custa construir pirâmides, quanto custa manter um exército, quanto custa manter a exploração, né? Eles sabem disso e estão a caminho de uma nova terra. Vocês perceberam que as regras do dízimo falam sobre o grão do campo, as árvores e o teu rebanho. Nada disso está presente aqui no Sinai. Né? Mal e mal, né? Eu nem sei como é que eles fizeram isso, o que acontece com o rebanho desse povo no deserto, né? Eu não sei, né? Eles saem do Egito com o seu rebanho, eu não sei até que ponto
nunca fala que as vacas e os bois e os cordeiros comeram maná, né? Entendeu? Então, antes do maná, acho que eles devem ter comido tudo, né? Entendeu? Então, com que cabeça um cara no deserto, né, com o rosto coberto até aqui por causa do calor, aquela praga toda, né, serpente, poeira, escorpião, poeira, sede e tal, ouve uma regra dessa? Eles ouvem como um chamado, né, um chamado a um novo estado de ser, um novo estado de produzir, né? Porque está falando de coisas que eles não dispunham, eles iam ficar muito tempo maturando isso, né? Até que isso se tornasse regra, né? Quando eles chegassem lá na terra, eles iriam pensar, opa, todas as famílias receberam terra, olha que interessante, né? Todas receberam terra conforme o seu tamanho, né? Todos deveriam preservar suas terras, mas se eventualmente, né, alguém perdesse, o mecanismo já estava ali. Fora a tribo que Deus escolheu para não ter terra. Então, os levitas vão ser aqui o fiel da balança, né? Como estão os levitas? Como estão os levitas? Uma maneira de obrigar o povo a praticar a partilha, a troca, né? Mesmo que não houvesse pobres, digamos. Embora eu já esteja adiantando, né? Porque aqui está falando apenas do grão do campo, da árvore e do animal. Eu já estou adiantando. Tá. O Celso disse assim, esse desaparecimento, entre aspas, de menções às Páscoas e aos sábados, por exemplo, a partir da implantação da monarquia, é corroborado em Isaías 1, 13 a 17. Sim. Pelo profeta situa-se uma espécie de função social do que se recolhia em prol das viúvas, dos oprimidos e dos órfãos. Para Deus, a institucionalização, de novo entre aspas, meramente religiosa de festividades e recolhimento de tributos não faziam sentido sem cumprir a função primordial. 2 pontos. Manifestar generosidade ao próximo que necessitava. Perfeito. Obrigado, Celso. Quando a gente chegar na época da monarquia e analisar essa ausência de dízimo, né, a gente vai ver que os profetas surgem justamente aí como um remédio de Deus, né, para chamar o povo à prática da lei. E lembrando, né, que Malaquias é um profeta. Né? Malaquias é um clamor profético, então nós vamos ter que ver o que ele está dizendo. Nossa, começando a gostar do disco. Mais alguma mais alguma participação? Não, a questão de pegando os aspectos da lei e uma coisa que eu sempre fiquei pensando assim, que a gente acaba... Nós somos muito seletivos no sentido de, sim, essa parte da lei, então eu vou trazer para o Novo Testamento, para a nossa... Não, essa parte aqui não, essa parte vamos deixar caducou, lá. Porque, né? Caducou, deixa para lá. Né? Então, é muito interessante que a gente se atenha a algumas coisas que necessariamente a gente precisa para manter a roda funcionando, né? E outras a gente deixa de lado. Então, Exato. É interessante como a gente consegue fazer essa sermos seletivos naquilo que Jesus já cumpriu a lei e outras coisas, então a gente... Porque se fosse a questão do sábado, por que a gente não... Por que... Qual a justificativa? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Ok, mas com isso ele não disse que... Então o sábado não é mais um sábado. Agora é o dia do descanso, o 7º dia é o primeiro. Então, nós temos uma relação com o Antigo Testamento muito complicada por causa disso, né? Eu sou professor de Antigo Testamento em algumas disciplinas. Eu sempre digo o seguinte: os cristãos ou estão jogando tudo fora, né? Ou estão se rejudaizando, né? E do jeito errado, né? Então, essa abordagem que nós estamos fazendo aqui permite a gente fazer um relacionamento com o Antigo Testamento por meio de Cristo, né?
como Cristo se relaciona com isso? Né? Como Cristo se relaciona com essa tríade da pobreza? Né? E como ele se relaciona com o staff dos levitas? Né? Então, aí nós vamos perceber. Então, assim, não adianta pensar textos. Né? Nós temos que trazer o corpo todo das leis. Né? Bom, sendo uma sociedade agrária e havendo distribuição de terra para todos, né, a expectativa desse texto é que todos, de acordo com suas possibilidades, de acordo com sua produção, fossem capazes de fazer esta separação. Né? Então, o que pressupõe aqui é que todos têm terra. Nós vamos ver isso em Josué e Juízes, né? A divisão da terra, né? De modo que todos produzam, né? Exceto aquela tribo que Deus escolheu para ser sem terra, sem propriedade, né? Em Números a gente vai ver: nenhum palmo de terra vocês terão, nenhum palmo de terra vocês terão. Eles não mandam homens para compor exército. Exato, eles são. Né? Agora, tem um detalhe interessante que é o seguinte, que a gente também já pode pensar aqui, né? Uma sociedade agrária, alguém poderia dizer assim, tá, mas numa sociedade agrária, você só pode falar de grão e gado, né? Só que eu pontuei aqui uma questão que é a seguinte: numa sociedade, mesmo agrária, né? Estamos falando lá da alta antiguidade, né? Antes da indústria, até do comércio, né? O judeu diz que vai aprender a lidar com dinheiro e comércio depois do exílio, quando ele é obrigado a levar as bolsinhas de moeda, né? E aí ele se tornou um grande capitalista. Mas na Bíblia, ele se tornou um capitalista porque não podia ter propriedade, né? Sim. Propriedade não tem como carregar. Diamante, ouro, etc. Tem como carregar. Entendi. Mas olha só, eu fiz aqui uma pergunta que é a seguinte: nesta sociedade a ser construída, que seria majoritariamente agrária, portanto produziria grãos, fruto da terra e gado, né? Haveria com certeza outros ofícios. Eu não sou obrigado a acreditar que todo mundo plantava ou que todo mundo cultivava gado, né? E eu fui pegar essas profissões no Antigo Testamento, para ficar claro que eles estão lá, né? Que se eu fosse pegar em outro período não seria honesto, não seria justo. E eu verifiquei aqui o seguinte: há muitos ofícios não ligados à atividade agrária e pastoril, né? Como, por exemplo, oleiros. Como que a dona de casa cozinhava, carregava água e tudo mais. Sim. Então tinham pessoas que se dedicavam à olaria, o ceramista. Artesãos, de um modo geral, para fazer todo tipo de artefato, de metal, de madeira, etc. Tecelões, para fazer as roupas, né? A gente vê na construção... Tecer o tecido, né? Exato. A roupa, isso. Acho que cada um fazia isso, exatamente. Tecelão. Produzir o tecido. Isso. Que seria, digamos, uma indústria bem primária, né? Pega o pelo a Irene viu aí outro dia num seriado árabe, né? Uma coisa parece mágica, né? Pega o pelo e tal, não sei o quê. Tecelões, ferreiros e metalúrgicos, porque eles já têm instrumentos, né? De ferro, espadas, facas, né? Recipientes para produzir armas e ferramentas, curtidores para usar o couro, né? Carpinteiros, pedreiros, perfumistas, comerciantes, porque não dá para fazer tudo na base do grão e do gado, né? Então tem que ter alguém que faça, como é que fala, a mediação, né? Um escambo, digamos, melhorado, né? Guerreiros, né? O guerreiro não produz, né? Caçadores e pescadores, embora seja muito raro
pensar em caçadores e pescadores no Antigo Testamento, né? Não é uma tradição dos judeus. Empregados, de modo geral, servos e escravos. Então eu acabei de identificar aqui, por exclusão, né, uma grande parcela da população que não produz nem grão, nem fruto, nem gado. Então, portanto, não paga dízimo. Não paga, porque veja, esse dízimo aqui é um tipo de tributo. Esse dízimo aqui é um tipo de tributo, sem Estado. Sem Estado, sem poder político, sem poder central. Cada cidadão é que vai se responsabilizar pelo outro. Cada cidadão, né? É o que ele vê, é o teu próximo, né? E esses grandes produtores que não produzem em escala, porque não existe no Antigo Testamento, nem no mundo antigo de modo geral, nem no Novo Testamento, a produção em escala. O cara que produz o trigo, o cara que produz ali, é para o seu alimento. Então ele produz uma colheita, coloca em depósitos, né, para ir administrando a sua subsistência. Então não há exportação de trigo, né? Mas esses caras que produzem o excedente de segurança é que vão garantir a subsistência daqueles que não produzem. Sim. E esses tantos outros profissionais ligados a atividades não agrárias e não pastoris não estão, sobre eles não incide a 10ª parte. Estão isentos. Estão isentos. Então acabamos de achar o grupo isento. Pela letra da lei. Pela letra da lei. Pela letra da lei. Por exclusão. Né? Eu estou fazendo apenas uma dedução forçosa aqui, né? Necessária. Agora, alguém vai dizer assim, tá, mas então esses caras, não sei o quê. Não. O espírito da lei é que eles também demonstrem gratidão a Deus e tal. Mas para eles há outras formas. Né? O livro de Levítico vai falar das ofertas voluntárias, da gratidão, vai falar mais para frente que os ricos, os que produziram bem, enche o caminhão, né, de pobres e vai para lá e tal, e esbanja e reparte o fruto, não sei o quê. Então eles têm outras formas de contribuir, né? Eles poderiam perfeitamente chegar para o levita e falar, olha, eu produzi muitos panelas e eu trouxe aqui para vocês. Ou, olha, eu pesquei muito, trouxe aqui para vocês. Então, eles têm outras formas de contribuir. Né? Eles têm outras formas de contribuir. Que não seja a tributação decimal, ou seja, o dízimo. No início, quando você falou dos livros, eu notei que eu não quero voltar lá em cima, que é complicado. Mas você não falou que era sobre o produto da terra e o trabalho? Não. Trabalho no campo, agrário. Porque ele fala o grão... ou a plantação. Mas ele fala grão e ele fala o fruto da terra. Sim. Que poderia ser, na minha leitura, então, né? É claro que o grão é fruto da terra. Mas a agricultura... Veja, você tem um povo que não sabe lidar com a agricultura, né? Que vai aprender a controlar a produção de alimentos. Esse é o grande passo, né? O ser humano, as sociedades que passam do nomadismo para o sedentarismo. Quando ele aprende a não apenas colher, né? Tipo, entra num lugar, colhe o que tem para comer, como os índios, né? Colhe o que tem para comer. Quando ele aprende a semear, controlar, colher e semear de novo. Ele se fixa. Esse é o trabalho. Esse fixa. Exato. Esse é o trabalho que esse povo aqui vai fazer. Vocês vão entrar na terra. Aliás, lá em Josué fala, né, que assim que eles entraram na terra, acabou o maná. Tipo assim, agora quer, vai plantar. Né? A terra está cheia de fruto, né, de árvores que vocês não plantaram, de fruto que não foram vocês que cultivaram. Né, vão produzir. Mas ali eu queria dizer o fruto trabalhado e o fruto colhido.
né, daquilo que a natureza produz, né? Aliás, a lei de Moisés proibia destruir árvores, né? Porque a árvore não é teu inimigo, né? Então, por que você vai cortar a árvore se ela não se ela não é teu inimigo? Né? Isso está em Levítico? Está em Deuteronômio. Depois eu acho que eu grifei. Está em Deuteronômio. Então, Bom, então nós achamos aqui a questão dos isentos. Desse tipo de contribuição regular, obrigatória e quantificada. Alguém poderia dizer, tá, mas só porque o cara é, digamos, oleiro, ele vai ser avarento e tal? Não, ele que faça da sua produção e tal. Mas não há uma obrigatoriedade, né? Há esse princípio aqui, são do Senhor, né? É para o Senhor. Tudo que vocês vierem a produzir é bênção de Deus. Então, sejam gratos, né? Sejam solidários. A Maria de Fátima acabou de perguntar, essas outras produções ou profissões dariam, assim, ofertas ao invés de dízimo? Eles são livres para demonstrar, aí é que está, mais um outro ponto importante. Nós estamos falando de uma regulamentação que a lei de Moisés, vamos dizer assim, vai institucionalizar, escolhendo uma tribo para ser sem propriedade, sem posses. Então, essa tribo vai ser o fiel da balança. Mas o princípio geral de um povo que recebeu todos os meios para se estabelecer, para garantir sua subsistência, o princípio geral é a solidariedade e a gratidão. Né? Então, não se trata apenas de sustentar um staff religioso. Porque hoje as igrejas estão falando dízimo, oferta, primícia, quer dizer, eles estão investigando a lei para achar mecanismos legais. Tipo, tem trízimo, né? Tem bízimo, trízimo, ofertas né? especiais. Ofertas especiais, não sei o quê. O espírito geral do texto, o espírito geral deste povo que do deserto, olha que incrível, do deserto, comendo a farinha que cai do céu, está antevendo, é o seguinte, vocês não estão caminhando para o Egito. Vocês sabem como é o Egito. O Egito tem um rei Deus, né? Um rei divino, tem uma classe sacerdotal violentíssima, lembram dos sacerdotes, né? Feiticeiros poderosos, que dominam os poderes dos céus e da terra, né? E tem os escravos de Faraó, né? Aliás, José, né? O santo José do Egito, né? Contribuiu imensamente para estabelecer o império egípcio, de acordo com a Bíblia. Porque compra tudo para Faraó e ainda impõe o tributo, né? Impõe um tributo, se não me engano, de 20%, né? 20%. Um quinto. Então, assim, ele, coitado, né? Sem querer, ele acabou criando, né? Claro que os impérios não dependem disso, mas todo império, toda monarquia, todo governo vai funcionar de outra forma. Esse povo aqui está abandonando o império e a caminho de uma sociedade solidária, sem governo. Quem vai governar o povo de Israel em Canaã? Ninguém. A lei é o mais puro estado de direito. A lei de Deus vai governar o povo. E partindo dessa lógica que você está colocando, eu penso que, assim como para os discípulos algumas coisas que Jesus falava não fazia sentido, talvez para eles também ainda não fizesse sentido. É bem possível. Porque eles vão com uma pequena família, ficam 400 e poucos anos no Egito, vem talvez a fartura, eles até mencionam, né? Sim. A fartura dos pepinos e dos... Eles lembram disso. Mas talvez para eles não fizesse sentido pensando da maneira como você está... Interessante. Eu, pelo menos, acho que eu me colocando no lugar não fica faria meio sentido. Letra morta, né? Eu era um menino quando os espias foram, os velhos todos morreram.
o Egito, não sei como é que era e tal, mas eu não sei cultivar aqui, a terra, eu não sei... E agora aqui nesse ponto é a geração que saiu do Egito. Por isso que aquela questão temporal que eu falei é importante, né? Aqui ainda estão aqui eles estão no segundo ano após a saída do Egito e estão no Monte Sinai. Eles não estão lá então, eles têm como, digamos, como sistema o império. O que esse povo aqui faria ao chegar em Canaã? Um império. Sim. Óbvio. Então aí você só consegue reproduzir aquilo que você conhece. O que a lei de Moisés está dizendo aqui é o seguinte, sabe o Egito? Apaga, né? desconstruir. Isso. Apaga tudo. Né? Lá no Egito, quem garantia a fertilidade era o deus Nilo. Sim. Que era controlado por quem? Por Faraó e pelos feiticeiros. Agora você vai para uma terra onde Deus abençoa. A terra é árida. Essa história de terra que mana leite e mel é poesia. A terra é árida. Mas ela vai manar leite e mel. Olha só. Ela vai manar leite e mel se vocês cumprirem a minha lei. Se vocês cumprirem a minha lei, eu abrirei as janelas dos céus, farei descer bênçãos tais, etc, etc. Deu para entender? Malaquias 3:10. Né? Abrirei as janelas dos céus. Por quê? Porque aí vai manar leite e mel mesmo. Né? Mas a sistemática agora é completamente diferente. Né? E ao invés de a tribo levítica ser a tribo sacerdotal faraônica, poderosa, feiticeira, é o teu irmão pobre. É o teu irmão pobre e que vai servir, né? Que vai orar por ti, que vai fazer expiação pelos teus pecados, você que é rico, magnata, que colheu muito, que ganhou uma terra boa, melhor do que a do teu irmão, né? É o teu irmãozinho pé no chão que vai botar a mão na tua cabeça e orar por ti, e ali você repartirá, ali você se alegrará, etc., que nós vamos ver em Deuteronômio. Ali você se alegrará perante o Senhor teu Deus, você repartirá, tarará, tarará, descerá para a tua terra e voltará ao ciclo. Então é importante, quem estava ouvindo isso ainda tinha muito... Tinha a memória do Egito. Em Deuteronômio, que eles já estavam às portas. Exato. Uma nova geração, né? Com outra mentalidade, né? O tempo do deserto, de acordo com o próprio Deuteronômio, é o tempo de desconstrução. Né? Deuteronômio 8, né, fala assim, o Senhor te levou àquele grande deserto, abrasivo, cheio de perigos e tal, para provar o teu coração, para ver se você obedeceria os seus mandamentos ou não. Né? Ou seja, cara, esquece o Egito. Né? Esquece o Egito, esquece o império. Né? Ah, mas quem vai nos governar, por exemplo, quando Moisés morrer? Esquece. Esquece. Tem aí o sacerdote, tem aí a lei, ouçam eles, né? E tudo vai dar certo. Mais alguma questão, alguma pergunta? O Celso comentou aqui. Os cristãos que jogam tudo fora, dizendo que a lei prevalece até o ponto X, não percebem que Jesus é a máxima regulamentação da lei. Regulamentar é esclarecer o âmbito de abrangência de uma lei. Rejudaizar o legado de Cristo é propugnar por uma lei seca, sem a regulamentação do mestre. Exato. Sem a lente interpretativa, né? Quer dizer, nós, cristãos, devemos ler esse aparato, né? Esse aparato da lei de Moisés, supremamente cumprido em Cristo. Né? Veja, eu falei para vocês que nós vamos estudar na próxima aula Números e na outra Deuteronômio. Com isso nós completamos a parte da legislação. A partir dali tem um apagão da lei de Moisés. Por quê? Nós vamos ter um período de juízes em que o povo oscila
entre obedecer à lei ou não, e depois o período da monarquia em que o povo volta a ser o Egito. O povo volta a ser o Egito. Quando eles pedem um rei, eles estão dizendo, vai Samuel, atende eles, porque não é a você, sacerdote levita, que eles estão recusando, é a mim, para que eu não reine sobre eles. Ou seja, quem estava reinando sobre o povo de Israel era Deus. Por meio de quem? Da lei, um acordo, né? O acordo é o quê? Vocês cumprem a parte de vocês e eu garanto o leite e o mel, né? Se vocês não cumprirem a parte de vocês, eu tiro o leite e o mel. Aí vocês vão ver o que é terra árida, né? Então é Deus que garantiria aí isso. Eles corriam arrependidos, aí Deus Exato. dava um juiz. Exato. O livro de Juízes é uma roda, né? Dava É uma uma roda. Aí eles caíam de novo. Caíam de novo. Era mais que ou nem menos que isso. nós. No período da monarquia vai ter um apagão de dízimo, Páscoa, jubileu, ano sabático e Até tal. da Tudo Páscoa? isso. Tudo. Tudo. Não tem referência. Para não dizer nunca tem, vai ter apenas nos períodos de reforma religiosa, que é um texto que nós também vamos estudar. Então é interessante. Essa legislação só volta a ser observada quando a reforma religiosa é feita. E nesse contexto é que o dízimo aparece. Então aparece ali, aparece o sábado, aparece a lei de Moisés com todo o seu a sua força. Né? Até as festas, então, ficam Até de as fora. festas. Até as festas a gente não tem referência, né? Como é uma omissão, eu não posso assegurar que não eram observadas, mas não houve destaque nenhum. nas reformas religiosas elas são mencionadas, então pressupõe que a reforma recoloca, né? Recoloca essas coisas. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte: muitas das palavras de Jesus Cristo que nós não entendemos claramente tem a ver com este apagão da lei de Moisés. Por exemplo, vou dar um exemplo que me chamou muita atenção. Quando Jesus fala assim, eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor, esse ano aceitável muito provavelmente é o ano do jubileu, que era anunciado formalmente, né? Como o calendário era uma coisa muito complicada de observar, o sacerdote dizia para os ruralistas lá, né, para os agricultores, exato, daqui 2, não sei o que, papapá, vai ser o ano do jubileu. Então o povo já se organizava, né? Quem queria comprar terra já não comprava, quem queria vender já vendia logo, né? Os escravos já ficavam felizes, etc, etc. As redenções. Quando Jesus fala, vim anunciar o ano aceitável do Senhor, vim anunciar alegria, muito provavelmente o pano de fundo é a lei de Moisés. Mas como houve um apagão, a gente não entende o que Jesus está dizendo, né? Quando ele fala assim, um outro exemplo, lá no Sermão do Monte, eu nunca tinha entendido essa palavra de Jesus, fui entender quando coloquei ela sobre a lei de Moisés, né? Quando ele fala assim, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, quando ele fala assim, se vocês disserem que comeremos, que beberemos, não se preocupem, porque Deus proverá, etc, né, e tal, não andem ansiosos, ele está repetindo textualmente a palavra dos agricultores da época de Moisés em relação ao ano sabático, né? Porque eles semeavam 6 anos e no 7º tinham que deixar descansar. E aí lá na lei de Moisés está escrito exatamente isso. Se não me engano é Levítico. Se você perguntar que comeremos, como vamos viver no 7º ano, o Senhor teu Deus abençoará, ele te dará produção em dobro no 6º ano, de modo que não falte. É exatamente o que Jesus está falando lá. Né? Ele está dizendo, Deus cuida dos animais do campo. Quem você acha que planta para os pássaros do campo? Então não tenham medo, ele vai e tal. Supostamente, de acordo com o calendário, tinha havido uma coincidência de um ano sabático com um ano de jubileu.
E aí os discípulos tinham largado tudo para seguir Jesus quando deveriam estar correndo atrás do prejuízo do ano sabático e do ano do jubileu. Então Jesus fala, olha, não fiquem preocupados. Né? Então, em diversas entrelinhas, Jesus está resgatando não a religião farisaica do endro, da hortelã e do cominho, que já se perdeu. Ela se descolou da misericórdia, que são os princípios elementares da lei. Ele está resgatando isso. Né? Então, de modo que nessa nova aliança ele nos coloca no espírito da lei, né? Ele fala que a sua lei estaria escrita no nosso coração e que nós a cumpriríamos com prazer, sem mais, né, as formas da legalidade. Essa classe eclesiástica, sacerdotal, tal, na época de Jesus, eles também tinham feito Eles também tinham pego algumas coisas da lei Com certeza. E deram bastante ênfase. Sim. E as outras eles deixaram. Com certeza absoluta. Interessante, eles foram... É nesse sentido que nós temos que ler Mateus 23, 23, né? Que é a única vez, lembra que eu falei lá dos textos? É a única vez que Jesus menciona dízimo e criticando, dizendo assim, vocês, fariseus hipócritas, dão um dízimo do endro, da hortelã e do cominho, né? Mas negligenciam os princípios elementares da lei. Ponto. Agora, para mim, ficou claro. Né? Eles agarraram a métrica da lei. Algumas coisas. Algumas coisas, mas que mostram exagero extremo. O próprio sábado. Exagero extremo. Tipo assim, já que para agradar a Deus nós temos que obedecer à lei, então vamos obedecer rigorosamente. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala, o dinheiro que vocês deveriam dar para o seu pai e para sua mãe, vocês estão depositando lá no templo, como dinheiro sagrado para Deus, e negligenciando a lei de Deus que fala amparar o teu pai e a tua mãe. E o templo tinha se tornado, na época de Jesus, um tipo de banco central. Ele era tão seguro, porque ali nem os romanos poderiam atacar, que esses produtores ruralistas depositavam lá seu dinheiro. O jovem rico, por exemplo, onde é que ele guardava o dinheiro dele? Embaixo do colchão, onde o ladrão rouba e a traça, né, a ferrugem, não sei o quê? Não. Depositava lá no templo. Opa, o templo, os depósitos do templo. Lá que ficava todas as dívidas escritas. Nossa. Diz o Joséfo que no ano 70, quando houve a guerra contra Roma, antes dos romanos tomarem Jerusalém, os zelotas, os judeus radicais, tinham tomado o templo. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Atacaram o arquivo de dívidas e queimaram, tacaram fogo. Por quê? Porque a classe sacerdotal tinha levado a lei ao nível insuportável. Então é nessa perspectiva da lei que nós temos que entender os profetas, que o Celso mencionou aí, eu vou voltar a isso, e que nós vamos ter que entender todo o Novo Testamento. Bom, conclusão de hoje, o povo que iria entrar na terra daria, vou encerrar, daria o dízimo então de todo o produto, tanto do campo como do seu rebanho. O produto do campo podia ser resgatado, né? E com isso deveria comprar, né? Ele próprio deveria pagar por sua redenção, e os animais, não sei exatamente por que razão, talvez por causa do sistema sacrificial, não podiam ser resgatados. E esses dois textos terminam com São do Senhor, santo ao Senhor. Só que o Senhor, depois, no próximo texto, vai dizer, minha parte eu estou dando para eles aqui, tá bom? Minha parte, eu vou fazer uma troca. Eles ficam sem terra, né? Sem propriedade, sem herança, e tudo que é meu eu dei para eles. Beleza? Beleza. Então, na verdade, é isso. Esse é o próximo passo. O Celso diz assim, quando se busca meios legais, primícias, ofertas especiais, etc., para se extrair o máximo de contribuição de uma instituição religiosa, tem-se uma espécie de confisco, ou seja,
é religiosidade baseada na lei seca, não regulamentada por Cristo, tomando literalmente quase tudo das pessoas. Confisco é literalmente se apropriar de algo por um direito legal. Legal. Advogado falando de leis, né? Bom, eu não vou nessa nossa exposição produzir conclusões, né? Eu vou dar o material, os subsídios, né? Para que vocês mesmos cheguem às subsídios. Obrigado, minha corretora online. Eu vou dar a largueza do assunto, expondo fielmente, criteriosamente, e vocês mesmos vão chegar às suas conclusões. Esse é meu objetivo. Quem tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obrigado, então, a todos pela participação. Obrigado aqui aos irmãos presentes que nos ajudaram a refletir. Edlamari, falar alguma coisa e tal? Irene, mais alguma coisa? Não? Então tá bom. Então, tchau. Vamos falar tchau aqui para todos. Tchau, pessoal. Tchau. Boa semana. Deus abençoe. Até a próxima. Nosso próximo encontro.